Eu nunca vou esquecer o dia que meu pai me disse que eu não poderia mais ver minha mãe. Foi como se um punhal tivesse atravessado meu peito, uma dor tão forte que fez meu corpo inteiro tremer, mas eu não chorei na hora. Não tinha lágrimas, só um vazio gelado onde meu coração deveria estar. Minha mãe estava doente, gravemente doente. Um câncer que avançava rápido demais, cruel demais. E eu, a filha mais velha, a que sempre sonhou em cuidar dela, a que queria abraçar sua mão pela última vez, fui impedida de chegar perto. Por ele, pelo meu pai, o homem que jurou proteger a gente. A verdade é que ele sempre gostou mais da minha irmã gêmea. Era como se eu fosse uma sombra, invisível, dispensável. Enquanto ela recebia presentes caros, elogios, sorrisos, eu ganhava o silêncio cortante, o olhar de reprovação e um destino que parecia me empurrar para fora da família. Eu cresci com a sensação de que minha existência incomodava. Quando minha mãe adoeceu, pensei que tudo mudaria, que a dor iria unir a gente, que o medo da perda abriria um caminho para o amor. Mas não. Meu pai fechou todas as portas para mim, literalmente. Ele inventava desculpas para impedir minhas visitas, dizia que eu estava atrapalhando, que minha presença só aumentava o sofrimento dela. Mentiras, eu sabia. Eu me lembro do dia em que tentei entrar no hospital e fui barrada por um segurança que nem me conhecia. Meu pai tinha feito o pedido. Eu chorei na calçada, abraçada ao meu casaco, como se fosse uma criança desamparada. Minha mãe precisava de mim, e eu não podia fazer nada. Minha irmã, ela entrava e saía do quarto dela como se fosse a única filha legítima. O sorriso doce que minha mãe mantinha só para ela era um tapa na minha cara. Eu não era nem sombra do que minha irmã representava para eles. E então aconteceu o pior. Minha mãe morreu. Sozinha, sem me ver, sem me ouvir. Eu só descobri pelo telefone do hospital, numa ligação fria, seca, que parecia mais um golpe do que uma notícia. O enterro foi um inferno. Meu pai, que até então parecia a pedra mais dura do mundo, desabou. Ali diante de todos, ele chorou como nunca. E eu estava lá, parada, como uma espectadora da minha própria tragédia. Ele me olhou com olhos que imploravam por perdão, mas o que ele queria mesmo era que eu esquecesse tudo. Mas eu não podia esquecer, porque enquanto ele chorava, eu sentia a ferida aberta que ele me causou. Porque eu não tinha tido a chance de me despedir da minha mãe. Porque, no fundo, eu sabia que minha irmã nunca seria a verdadeira filha que ele amava, e que eu tinha sido apagada da história da minha própria família. Naquela noite, sozinha no meu quarto, um pensamento me perseguiu. Por que ele fez isso? Por que ele tentou me excluir da vida da minha mãe até o fim? A resposta estava enterrada em segredos e mágoas que eu ainda não estava pronta para enfrentar. Mas uma coisa eu sabia, eu precisava me reconstruir, porque se eu ficasse parada esperando que eles me aceitassem, eu jamais sairia da sombra da minha própria família. E então, como se o universo conspirasse contra mim, algo aconteceu que quase me destruiu, uma sabotagem tão cruel que me deixou à beira do abismo, e que talvez tenha sido o ponto de virada para minha redenção. Depois do enterro, pensei que minha vida só podia melhorar, que talvez, finalmente, meu pai acordaria para a realidade e me veria, não como uma ameaça, não como a filha indesejada, mas como a pessoa que eu sempre fui. Estava errada. Ele não mudou. Pelo contrário, parecia decidido a me apagar de vez. Mas dessa vez, a guerra não era só emocional, era prática. Uma tentativa tão cruel que quase me levou ao fundo do poço. Tudo começou quando consegui um emprego numa empresa que eu sonhava trabalhar desde adolescente. Era uma chance para recomeçar, uma forma de provar para mim mesma, e para todo mundo, que eu valia mais do que o silêncio da minha família. Minha irmã, ela tinha ido embora para morar em outro estado, na esperança de fugir dos problemas familiares. Então, por um instante, parecia que eu teria um pouco de paz. O problema é que meu pai não aceitava a minha vitória. Ele via cada passo meu como uma ameaça ao mundo perfeito que ele queria construir, um mundo onde minha irmã era a estrela e eu, a sombra que ele queria apagar. E foi aí que a sabotagem começou. Não era só uma questão de palavras ou olhares cortantes. Meu pai usou as pessoas ao redor para tentar me derrubar. Sem eu perceber, ele plantou mentiras, manipulações, armadilhas. No trabalho, começaram a surgir boatos, que eu não era confiável, que eu tinha cometido erros graves, que eu não merecia a vaga. Tudo mentira, tudo armação. Mas o que me machucou de verdade foi saber que meu próprio pai estava por trás disso. Descobri por acaso, uma conversa que ele teve com um dos meus colegas, dizendo que eu era aquela filha inútil que ele queria longe da família e da empresa. Fiquei arrasada. Não conseguia entender como alguém que deveria me proteger podia ser o responsável pelo meu sofrimento. E então, numa manhã, aconteceu o que quase me destruiu de vez. Eu estava me preparando para uma reunião importante, aquela que poderia definir meu futuro na empresa. Vestia a melhor roupa que tinha, um blazer que parecia me dar confiança, a maquiagem que eu tinha aprendido a fazer nas horas mais difíceis da minha vida. Quando saí de casa, senti que algo estava errado.
O casaco que eu havia separado para usar estava molhado e com um cheiro estranho. Alguém tinha jogado café, ou talvez algo pior, nele. Na hora, não pensei muito. Troquei a roupa rapidamente, mas a mancha tinha secado e a roupa ficou com um aspecto horrível. Mesmo assim, não podia perder aquela oportunidade. No caminho para o trabalho, comecei a sentir tontura, uma fraqueza que não me deixava respirar direito. Achei que fosse ansiedade, mas não era. O que tinha acontecido é que alguém havia colocado uma substância no café que eu havia tomado de manhã, algo que me deixou à beira de um colapso. Um veneno, uma droga para me derrubar, e eu não sabia quem era. Fui levada às pressas para o hospital. Passei horas entre exames e tratamentos, sem entender quem poderia querer meu mal dessa forma. Na cama do hospital, entre a vida e a morte, tive tempo para pensar. Pensei na minha mãe, em como eu queria tê-la abraçado, em como meu pai havia destruído tudo para me afastar, e pensei em como eu não podia deixar que ele ganhasse. Quando finalmente melhorei com dificuldade e dor, decidi que era a hora de reagir. Eu não seria mais vítima. Não seria mais a filha rejeitada, a sombra da família perfeita. Mas sabia que não seria fácil. Meu pai tinha poder, dinheiro e influência. Ele não iria parar enquanto eu estivesse no caminho dele. E eu também tinha segredos para revelar, coisas que ele havia escondido, mentiras que ele havia contado para manter todo mundo contra mim. A batalha estava só começando. E no meio disso tudo, uma surpresa inesperada me aguardava. Uma aliança improvável que poderia ser a chave para minha redenção e para derrubar meu pai de uma vez por todas. Depois da minha quase morte, eu poderia ter afundado de vez. Era o que meu pai queria. Que eu sumisse, que minha voz fosse calada, que eu me tornasse invisível para sempre. Mas algo dentro de mim se acendeu, uma chama que eu não sabia que ainda existia. Eu precisava lutar. Nos dias que se seguiram à minha alta do hospital, tentei retomar a rotina, mas o medo e a dúvida me acompanhavam como sombras. Quem tinha tentado me envenenar? Meu pai? Alguém amando dele? Ou havia mais gente envolvida? Foi então que recebi uma mensagem anônima, um convite para um encontro numa cafeteria discreta da cidade. A curiosidade venceu o medo, e eu fui. Lá, me esperava uma mulher de olhar firme e cabelos grisalhos, que me disse ter conhecido minha mãe muito antes de ela adoecer. Ela contou histórias que eu nunca tinha ouvido, segredos guardados a 7 chaves, verdades escondidas por anos. Essa mulher, que se chamava Helena, era uma antiga amiga da minha mãe e tinha sido uma espécie de guardiã da família, mesmo quando eu não fazia parte dela. Ela revelou que meu pai havia construído uma teia de mentiras para afastar não só eu, mas também outras pessoas que poderiam ameaçar seu controle. Helena não só me ofereceu apoio, mas também provas, documentos, mensagens e gravações que poderiam desmascarar meu pai. Ela tinha passado anos juntando tudo, esperando pelo momento certo para agir. Eu sabia que estava diante de uma chance única, mas também sabia que enfrentar meu pai seria como lutar contra uma tempestade. Com a ajuda de Helena, comecei a planejar minha vingança, ou minha redenção, como preferisse chamar. A ideia não era destruir a família, mas recuperar meu lugar nela. Mostrar que eu existia, que eu tinha valor, que eu era capaz. Começamos investigando os boatos e as sabotagens no meu trabalho. Descobrimos que ele tinha influenciado pessoas dentro da empresa, pago para que me prejudicassem, espalhado mentiras para destruir minha reputação. Com as provas em mãos, fui até o RH e a diretoria da empresa. Mostrei tudo. Foi um choque para eles, que não tinham ideia do que estava acontecendo nos bastidores. Meu nome foi limpo, minha imagem restaurada. Mas o que mais me marcou foi a reação da minha irmã. Ela apareceu na minha casa, surpresa, confusa, com lágrimas nos olhos. Disse que nunca soube de nada, que sempre quis me proteger, mas que tinha medo do pai. Naquela noite, tivemos uma conversa verdadeira, pela primeira vez em anos. Foi como se uma muralha tivesse caído entre nós. Eu percebi que não estava sozinha, que minha irmã não era minha inimiga. A partir dali, começamos a nos unir para enfrentar nosso pai, cada uma do seu jeito. Mas ele não estava disposto a entregar o jogo tão fácil. Numa reviravolta brutal, meu pai convocou uma reunião familiar, uma tentativa clara de me humilhar na frente de todos. Ele trouxe acusações falsas, tentou manipular a situação, jogou sua lábia venenosa para virar a opinião a seu favor, mas eu estava preparada. Com Helena e minha irmã ao meu lado, respondi a cada ataque com calma e determinação. Mostrei as provas, expus suas mentiras. No final, o silêncio dominou a sala. Meu pai não sabia o que dizer. Por dentro, eu via que ele estava desmoronando. Mas o que aconteceu em seguida me surpreendeu mais do que qualquer coisa. Ele desabou. Literalmente. No meio da sala, ele caiu no chão, ofegante, com o rosto pálido. Chamaram uma ambulância. O homem que parecia invencível foi vencido pela sua própria culpa e pelos segredos que carregava. Na ambulância, eu vi algo que nunca imaginei. Lágrimas sinceras escorrendo pelo rosto dele. Um homem quebrado, finalmente confrontado com suas falhas. Mas a batalha ainda não havia terminado.
Enquanto ele estava no hospital, recebi uma ligação anônima. Uma voz fria, ameaçadora, me disse que aquele era só o começo, que eu não sabia o que realmente estava em jogo. E então, minha irmã me contou algo que me deixou sem ar. Havia um segredo ainda maior, uma verdade sobre nossa mãe que meu pai tinha escondido. Algo que podia mudar tudo o que eu pensava sobre nossa família. Eu queria gritar, chorar, correr, mas só consegui fazer uma pergunta. O que mais ele escondeu de nós? Depois daquela ligação, meu mundo virou um caos maior do que eu imaginava. A voz fria, anônima, ainda ecoava na minha cabeça, como um aviso sombrio. Isso é só o começo. O que mais poderia haver? O que meu pai estava escondendo que poderia destruir tudo? Minha irmã, que até então parecia um apoio, veio até mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de medo, tristeza e algo quase como culpa. Ela me entregou uma caixa antiga, coberta de poeira, que tinha encontrado no quarto da minha mãe, escondida no fundo de um armário. Dentro dela, havia cartas, diários, fotos, pedaços de uma história que ninguém jamais tinha contado. Enquanto folheava aquelas páginas amareladas, as palavras começaram a formar um quadro muito diferente do que eu tinha vivido. Minha mãe, por trás da doença, tinha uma vida secreta, um passado que meu pai fez questão de apagar. Ela havia tentado me proteger, e proteger minha irmã, de um segredo doloroso, a verdade sobre nosso nascimento. Descobri que não éramos apenas filhas dele. Havia algo mais. Algo que ele temia que destruísse sua reputação e seu controle sobre a família. Minha mãe havia sido traída, abandonada, e minha existência era fruto de um erro, um segredo que ele fez questão de esconder para preservar a imagem que ele queria. Essa revelação me atingiu como um soco no estômago. Eu, que sempre busquei meu lugar naquela família, descobria que para meu pai, eu era um problema, uma mentira que precisava ser esquecida. Mas ao mesmo tempo, senti uma força nova nascer dentro de mim. Minha mãe, mesmo com todos os problemas, me amava. Ela lutou para me proteger, mesmo quando o mundo inteiro estava contra nós. E aquela força era minha redenção. Com a ajuda da Helena, minha irmã, e até mesmo de algumas pessoas que começaram a enxergar a verdade sobre meu pai, decidimos confrontá-lo de novo. Dessa vez, não era só uma questão de vingança ou exposição. Era sobre fechar ciclos, curar feridas e finalmente reconstruir o que a mentira e a rejeição tentaram destruir. Meu pai, já fragilizado pela doença e pelos acontecimentos, foi obrigado a ouvir tudo. As cartas, os diários, as provas, as verdades que ele tentou esconder. O olhar dele, naquela hora, não era de raiva ou controle, era de derrota. E pela primeira vez, vi lágrimas sinceras escorrerem dos seus olhos. Ele pediu desculpas, não com palavras vazias, mas com a dor de quem reconhece seus erros. Eu, apesar de tudo, não queria o rancor. Queria entender, queria que ele visse que eu não era o problema, mas a filha que sempre existiu, mesmo nas sombras. Minha irmã e eu nos abraçamos, finalmente livres das correntes do passado. Sabíamos que a estrada ainda seria difícil, mas a redenção tinha começado. E então, quando tudo parecia finalmente se acalmar, recebi uma última mensagem de Helena. Nem todos os segredos foram revelados. Mas você já deu o primeiro passo para ser quem realmente é. A história da minha família ainda estava longe do fim, mas eu tinha finalmente encontrado minha voz. Depois da revelação dos diários e das cartas da minha mãe, eu pensei que finalmente poderia respirar aliviada. Que enfim eu teria alguma paz, algum lugar onde me sentir completa dentro daquela família fragmentada. Mas estava enganada. A mensagem da Helena não era só um alerta, era uma promessa de que o passado ainda tinha muito a dizer, e muitos ossos estavam enterrados naquele armário. Nos dias seguintes, minha irmã e eu começamos a investigar o que mais poderia estar escondido. Foi quando encontramos, dentro da mesma caixa, um envelope selado, sem destinatário, escrito pela minha mãe, provavelmente para ser aberto só depois da sua morte. Com mãos trêmulas, abri o envelope e comecei a ler. A carta era uma confissão, ou talvez um pedido de ajuda, que explicava um segredo ainda mais profundo do que o nascimento das minhas irmãs e as mentiras do meu pai. Minha mãe escreveu sobre um homem que ela amou antes do meu pai, um amor proibido, marcado por traições, promessas quebradas e um pacto silencioso que a perseguiu por anos. Ela contou que por um tempo pensou em fugir, recomeçar longe de tudo, mas que foi ameaçada, coagida a ficar, para proteger a mim e a minha irmã, sem que eu soubesse. Ela revelou que eu não era só uma filha rejeitada, eu era uma peça em um jogo que ultrapassava as paredes daquela casa. Uma jogada feita para esconder crimes e segredos sujos do passado. A carta falava de pessoas poderosas, de alianças obscuras, e de um pacto de silêncio que minha família, ou melhor, meu pai, havia firmado para manter tudo escondido. Eu sentia o peso daquelas palavras esmagando meu peito. Era como se eu tivesse nascido em um terreno minado, onde cada passo que eu desse poderia explodir uma bomba emocional. Mas eu não podia mais fugir. Com minha irmã e Helena, começamos a buscar pistas fora de casa, investigando documentos antigos,
conversando com pessoas que tinham conhecido minha mãe e meu pai naquela época. Foi quando descobrimos que meu pai não era só o homem violento e controlador que conhecíamos. Ele tinha um passado ligado à corrupção, tráfico de influência e até violência. Coisas que minha mãe tentou proteger nós de saber. Cada descoberta era um soco no estômago. Cada segredo revelado, uma rachadura maior naquele castelo de mentiras. Eu sentia o perigo rondando, sabia que mexer com essas coisas poderia me colocar em risco. E foi exatamente o que aconteceu. Numa noite, ao sair de um encontro com Helena, fui seguida por 2 homens que tentaram me intimidar. Eles não disseram uma palavra, apenas mostraram que sabiam demais e que eu deveria parar. Mas a raiva e o medo me deram força. Eu não podia me calar. Contei tudo para minha irmã, para Helena, para aqueles que confiavam em mim. E foi aí que decidimos agir. Sabíamos que o caminho seria longo e perigoso, mas eu precisava fazer justiça para minha mãe, para mim, para todas as mulheres da minha família que sofreram em silêncio. Comecei a preparar um dossiê, um relato com provas, depoimentos e tudo que pudéssemos reunir para denunciar meu pai e as pessoas envolvidas. Mas o jogo sujo dele não parava. No hospital, meu pai piorava a cada dia, e enquanto isso, seus aliados começavam a se movimentar para tentar nos calar. Eu não sabia em quem confiar. Mas havia uma coisa que eu tinha aprendido: não importa o quão fundo o poço pareça, a verdade é uma luz que ninguém pode apagar. E enquanto lutava para não ser engolida pelo medo, eu sentia uma certeza crescente. Minha redenção não seria só minha. Seria a redenção de toda a verdade que ele tentou enterrar junto com minha mãe. O medo nunca foi um estranho na minha vida, mas naquela fase, ele se tornou um companheiro constante, uma sombra ameaçadora que me seguia a cada passo. Eu sabia que a linha entre a vida e a morte, entre a justiça e o silêncio, estava mais tênue do que nunca. Mas eu estava decidida. Meu pai continuava internado, debilitado, um homem outrora poderoso agora reduzido a um corpo frágil e cansado. As visitas eram tensas. No hospital, ele me olhava com um misto de raiva, arrependimento e algo que eu só posso descrever como desespero. Eu não sabia se era verdade ou encenação, mas não importava mais. O que importava era que fora dali, uma guerra muito maior estava em curso. Com minha irmã e Helena ao meu lado, seguimos trabalhando no dossiê que exporia tudo: a corrupção, as mentiras, os abusos, os crimes. Reunimos documentos, gravações, depoimentos. Pessoas que antes tinham medo começaram a falar. O silêncio começou a se quebrar. Um dia, uma jornalista investigativa procurou a gente. Tinha ouvido falar da nossa história, queria ajudar a levar à luz o que estava enterrado nas sombras da nossa família. Essa aliança foi crucial para que o escândalo ganhasse dimensão pública. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Ataques anônimos, ameaças, tentativas de intimidação. Eu, que sempre me senti sozinha, agora estava cercada por uma rede de apoio, mas ainda assim, o perigo era real. Até que numa madrugada, recebi uma ligação desesperada da Helena. Ela tinha sido atacada, alguém havia invadido a casa dela e destruído parte dos documentos. Foi um golpe brutal, uma tentativa clara de silenciar a verdade. Mas não podíamos recuar. Decidimos tornar tudo público. Marcamos uma coletiva de imprensa, onde contaríamos tudo, com provas, relatos e coragem. No dia da coletiva, eu estava nervosa, mas firme. As luzes, as câmeras, o olhar do público, tudo parecia um teste final. Quando comecei a falar, a história da minha mãe, do meu pai, das mentiras e das traições, senti um peso saindo dos meus ombros. Cada palavra era uma faca cortando as teias da mentira que nos prendiam. E então, o inesperado aconteceu. Meu pai apareceu na coletiva. Com a voz fraca e o rosto marcado pela doença, ele pediu perdão em público, assumiu seus erros e implorou por uma chance de redenção. Foi um momento chocante para todos, especialmente para mim. Por dentro, eu lutava contra um turbilhão de emoções. A dor da rejeição, a raiva pela sabotagem, o alívio de finalmente ver um sinal de arrependimento. Mas sabia que nada mudaria da noite para o dia. A justiça começou a correr seu curso. Processos foram abertos, investigações aprofundadas. Minha vida mudou. Comecei a dar palestras sobre superação, abuso familiar e reconstrução. Minha voz, antes calada, agora ecoava forte. Minha irmã e eu nos tornamos uma força. Juntas, decidimos que nossa história seria mais do que dor, seria exemplo de resistência e amor. E no meio de tudo isso, algo que nunca esperei aconteceu. Meu pai, nos últimos dias, pediu para me ver sozinha. Num quarto silencioso de hospital, ele desabou em lágrimas, confessou seus medos, suas falhas, sua culpa. Eu o perdoei. Não porque ele merecia, mas porque precisava me libertar. Ali naquele momento, entendi que redenção não é sobre esquecer o passado, mas sobre escolher um futuro diferente. Enquanto ele fechava os olhos para sempre, eu sentia que uma parte de mim renascia. Era o fim de um ciclo e o começo de outro, onde eu finalmente podia ser quem eu sempre fui: filha, mulher, sobrevivente.
E agora, olhando para frente, eu sei que a luta continua, mas com esperança, coragem e a certeza de que ninguém pode apagar o que a verdade ilumina. O silêncio que se instalou depois da morte do meu pai parecia pesado demais para carregar, mas ao mesmo tempo, tinha uma espécie de paz inesperada, uma sensação de que algo finalmente se encerrava. Nos últimos meses, entre a batalha judicial e a reconstrução da minha vida, eu me vi diante de um espelho que refletia não só a filha rejeitada, a sombra da família, mas uma mulher que resistiu a tudo e a todos. Quando ele morreu no leito de hospital, não senti só tristeza, senti o peso da história da nossa família, e também a responsabilidade de quebrar o ciclo que quase me destruiu. Eu me lembrei da minha mãe, do amor que ela tinha por mim mesmo quando não pôde me proteger, e de tudo que minha irmã e eu havíamos vivido juntas. Foi aí que decidi, não deixaria que as feridas do passado definissem meu futuro. Com o dinheiro da indenização, que conseguimos graças às provas que Helena, minha irmã, e eu juntamos, comecei um projeto que sempre sonhei. Uma ONG para mulheres vítimas de abusos familiares e rejeição. Queria que outras pessoas, como eu, tivessem uma chance de se reconstruir, de reencontrar a própria voz e se libertar das correntes do passado. Minha irmã e eu trabalhamos juntas, lado a lado, unidas não só pelo sangue, mas pela dor e pela superação. Ela que antes parecia tão distante, agora era meu porto seguro. Num dos nossos eventos, uma das mulheres que ouviu minha história me abraçou e disse: "Você me deu a esperança." Naquele momento, eu entendi que minha dor não tinha sido em vão. Minha vida, antes marcada por mentiras, rejeição e tentativas de sabotagem, agora era um testemunho de resistência. Mas a jornada não foi só sobre reparar o passado. Foi sobre criar um novo caminho, o meu caminho. E nesse caminho, encontrei o amor verdadeiro, aquele que não julga, não rejeita, que apoia e levanta. Eu aprendi que família não é só quem compartilha sangue, mas quem escolhe estar ao seu lado, nas horas mais difíceis. E quando penso no meu pai, não sinto mais raiva. Sinto tristeza por um homem que foi prisioneiro do próprio ego e das mentiras que construiu. Eu escolhi o perdão, não para ele, mas para mim, porque só assim eu poderia me libertar. Enquanto escrevo isso, com o coração leve, sei que essa é só a primeira página da minha nova história. A história da filha rejeitada que virou mulher forte, da menina invisível que virou luz, e principalmente da pessoa que nunca deixou de acreditar que mesmo no meio das maiores tempestades, é possível encontrar redenção. Obrigado por acompanhar essa jornada comigo.